Meus amores, tudo bem? Tô aqui, vou ter uma falha na dicção, como sempre, porque é tudo improvisado. Decidi gravar esse vídeo agora. Cheguei há pouco do trabalho, decidi, não é um desabafo, é só uma reflexão, certo? Não é nem uma reflexão, deu vontade de falar isso, tá? É o seguinte, sei que a concorrência sempre é grande, né? Trabalho de produtor de conteúdo não é fácil. E sabe, faz ao vivo. Deixa eu tirar o barulhinho do WhatsApp. Enfim, sei que é difícil para todo mundo. Eu já tô há 5 anos na batalha. É uma coisa que eu gosto. Eu não tô querendo que seja meu emprego. Até porque todo mundo sabe que eu trabalho. Mas é uma coisa que eu curto e eu queria, sei lá, ter um pouco de conhecimento, assim dizendo. Não queria ser alguém grande, alguém grandioso. Mas tô na luta. Não vou desistir. Sabe que eu sou teimoso, né? Muitas vezes, quando eu assumi o cargo, tô olhando aqui pra ver se tá tudo certinho. Assumi o cargo que eu atualmente tenho, né, lá na escola. Na minha opinião, abriu várias portas por eu ter me tornado produtor de conteúdo. É, o curso que eu fiz naquela escola me abriu novos horizontes. Isso na minha opinião. Porque foi uma coisa maravilhosa ter feito jogos digitais lá. Foi há 10 anos atrás? Sim. Mas eu não esqueço cada momento de quando eu estudei lá. E passar a trabalhar lá me abriu novos horizontes também. E eu trabalho em projetos juntamente com meu querido professor Fabiano. E ele sempre me indica eu, como streamer que eu posso mostrar os jogos da galera e estuda lá. Muita gente já me procurou e hoje aconteceu uma coisa bem bacana. Eu tava no atendimento lá na secretaria e um dos alunos de jogos pegaram e ele falou pra mim que o Fabiano e o Saulo são dois professores, dois coordenadores lá do curso. E eles falaram sobre mim. E aí eu disse, quando tiver uma coisa consolidada, pode mandar pra mim que eu mostro na live. E pra mim é uma coisa maravilhosa. Pode parecer simples, mas é uma coisa maravilhosa pra mim. Esse reconhecimento. No caso, eu sou uma pessoa humilde, certo? Eu não tenho um equipamento de última geração. É, não tenho top de linha, mas eu utilizo o que eu tenho aqui. Foi com muito esforço e com o apoio de uma pessoa maravilhosa que é minha mãe. Mãe, meus seguidores. O pessoal ajudou na vaquinha. A placa de vídeo não deu certo? Sim, mas vai dar. Uma hora ela vai chegar. Já estou agilizando para isso. Mas o apurado da vaquinha tá guardado, certo?
Tô falando coisas meio um pedaço a coisa da outra, mas é um modo de eu falar alguma coisa, certo? Tô meio que improvisando aqui. Não sei se vai ficar bom, mas de qualquer maneira eu vou postar do jeito que tá aqui. É uma coisa sem muita firula. Eu sei que a concorrência de plataformas está muito grande. É que eu resolvi voltar a fazer em duas plataformas. Vou falar em código, na vermelha e na roxa, né? Não pretendo ir para verde, até porque eu não vou me sentir bem-vindo lá pela bela fama que ela tem em alguns casos. Não sei como é aqui no Brasil, porque eu nunca é, fui lá, mas fora ela tem uma fama terrível. Mas enfim, sempre procuro trazer novidades no canal, desde retiradas da lojinha até jogos interessantes. Eu conheço vários desenvolvedores que já me forneceram jogos. Um momento bem marcante aqui foi quando eu comecei. Foi quando a Domativa, que é a produtora que fez o A Lenda do Herói, veio aqui no meu canal, no caso lá na Twitch, e perguntou onde é que nós podemos mandar as chaves para você sortear e fazer live. E, por sinal, tô devendo live, uma live decente de A Lenda do Herói, né? É um jogo maravilhoso. E eu também consegui o Enigma do Medo, né? Que é outro jogo bacana também. Uma das ideias que eu tive para criar o canal, divulgar meu trabalho com pixel art. Eu não sou um, um artista fenomenal, mas eu tenho meu estilo. É uma coisa mais minimalista, não é uma coisa assim, épica. Mas tem pessoas que gostam da minha arte, tem pessoas que acham simples demais. Isso aí é normal. É uma coisa que vocês que produzem conteúdo, vocês que são artistas, vocês têm que aprender a ouvir críticas. Mas existe a crítica construtiva e a destrutiva. A destrutiva é aquela que tenta te rebaixar de várias maneiras. Essa daí simplesmente sai de perto, bloqueia a pessoa. Eu já tive várias críticas construtivas que eu tive como aprendizado, mas tive críticas destrutivas também. Quando eu comecei, não era uma. Eu tava. Pra vocês terem ideia, o meu início mesmo foi no Minecraft. Eu pegava a referência, construía no Minecraft. Depois, como eu não tinha capital para o Easy Price, eu fiz no Paint. Aí fui descobrindo novos programas, novos apps e sites que poderiam fazer pixel art. Depois eu conheci o pessoal do estúdio Vaca Roxa e é meio que uma outra família para mim, né? É um coletivo que por sinal recomendo. Vou deixar o link, os links de algumas coisas aí na descrição do vídeo, tá? E conheci a galera do Vaca Roxa e eles me orientaram muito. Eles foram como se fosse uma extensão
do curso de jogos. Eles me orientaram muito. Eu devo muito, de coração, devo muito a cada um deles. Porque todo o aprendizado que eu tive e ainda tenho, eu sempre busco me aprimorar, colocar uma coisa nova nas artes, entre outras coisas. Já levei muito pitaco, porque eu, por exemplo, eu não estudava, eu não manjava de cores. Hoje em dia eu mexo com as coisas, ainda tenho um pouco de dificuldade. Todo artista tem a sua dificuldade, né? Mas eu tenho dificuldade com cores, luz e sombra. E eles sempre me orientaram de forma na qual eu pudesse compreender. E com eles eu participei de alguns projetos também. Um projeto que eu até vou linkar para vocês também, e ficou muito bacana. Foi um projeto que eu trabalhei com a galera, e era um jogo, e na verdade é um pedido de casamento passado de jogo. Era pro Gabe e pra esposa dele, a Carla. E em paralelo a esse projeto, eu fiz inclusive uma arte. Eu tenho até que fazer um rework dela. Fiz uma arte, ele vestido de Finn e ela vestida de Princesa do Fogo, porque são dois personagens que eles curtem. E com uma arte muito fofa. E foi uma forma de eu presentear ele nesse momento. E aí eu fiz alguns itens. E é um beat up bem fofo. E no começo a gente controla ela. Depois aparece uma coisa, vocês vão ver. Eu aconselho que vocês joguem. É uma coisinha rápida, é bem divertido. E vou tomar um pouquinho de água aqui. Desculpa, gente. Aqui olhando o tempo, olhando a tela para ver se tá tudo certo. E assim, durante a live acontecem vários problemas, né? Voltando ao assunto da transmissão. Acontecem vários problemas. Eu sempre procuro ver se o game em si roda no hardware que eu tenho, para não ter engasgo. Eu sempre procuro ver se tá tudo certinho, se o jogo tá rodando tranquilo. Mas acontece problemas às vezes inevitáveis, tipo a conexão fica ruim, o jogo de repente fica lento. E aí é aquela coisa, tem que ter uma contingência. Só que às vezes eu sou teimoso demais, eu tento fazer a coisa rodar. Aí aconteceu às vezes da live travar, cair, por aí vai. Mas é porque, querendo ou não, o jogo precisa da tal da VRAM. O jogo roda. Mas como esta benção desse programa chamado OBS também puxa a memória, vai precisar de um reforçozinho, né? Por isso que eu tinha feito a vaquinha. Tentei 2 placas de vídeo e infelizmente não foram bem sucedidas. Uma veio defeituosa e a outra funcionou no primeiro dia, mas no outro apresentou defeito. Pedi o reembolso, tá guardado. Tô esperando o momento certo. O amigo o Tássio veio, inclusive, ele vai me dar uma ajuda nessa parte. Aí tem vários. Falei dos problemas, né?
Isso aí acontece. Em live de pessoas que eu sigo, que são meus amigos, também já aconteceu, infelizmente. Uma outra coisa que assim, é o porquê que eu não vou para verde, é porque já apareceu muita gente comentando coisas bem ofensivas, né? Tanto a questão de eu ser, tô apontando para lá, vocês já sabem, e você PCD. Enfim, isso daí tomei as providências e bani. Isso aí acontece sempre, infelizmente. Tanto é que na época da eleição, contra um e outro, né, aquela batalha ferrenha, eu fazia uma coisa, por exemplo, uma homenagem a Paulo Freire, por exemplo. Veio alguém seguindo aquele infeliz que está atualmente preso, né? E ficava comentando coisas sem sentido na arte. Aí eu simplesmente só bloqueava, apagava o comentário, bloqueava a pessoa, pronto. Mas enfim, são coisas que a gente deve relevar, né? É o preço de ser produtor de conteúdo. Sempre vai ter um babaca para encher nosso saco. Eu não sei como meu Instagram ou qualquer outra coisa que eu tenho não foi denunciada ainda. Porque o do Luan sempre recebia strike, denúncia, por aí vai. O Facebook dele, então, ele passou dias sem postar. Desculpa, gente, que eu bebo água pra caramba. Vocês reparam na live, né? É, falei sobre os comentários ruins, tá? Questão de apoiar a galera do curso. São jogos que estão o beta da beta, sim, mas é uma das ideias do meu canal. E para eles é uma coisa maravilhosa. Porque nem todo mundo iria aceitar. Não é pena. No caso, realmente uma das intenções do meu canal. É ajudar a divulgar o projeto deles. Para que assim eles não percam a motivação de estudar jogos. Porque jogos digitais é um curso difícil. Tanto na parte de programar, como na parte de criar o jogo em si. É um curso difícil. E o fato de ter alguém que possa ajudar a divulgar o projeto, para eles é uma coisa maravilhosa. Porque quando eu estudei, entrou 30 alunos. E foi reduzindo. Por quê? Não era questão do professor, era a motivação que eles tinham. Você tem que entrar no curso com o pé no chão. Você não vai criar um GTA mais para frente, sim, mas naquele momento você vai aprender, você vai obter conhecimento para no futuro você criar um jogo grandioso. Lá eu tive a honra de participar de alguns eventos, tanto como espectador como desenvolvedor, caso eu cuidava da arte, e eu vi projetos grandiosos lá, projetos maravilhosos. E é aquela coisa, infelizmente, não tem audiência, porque tem gente que não gosta de jogo indie. Tem gente que não gosta de jogo indie, tem gente que só gosta de jogo da moda. É uma realidade?
É, mas o, o fato do meu canal ser um porto seguro para um desenvolvedor que está em ascensão poder mostrar seu projeto, para mim é uma coisa gratificante. Eu poder ser o seu streamer que vai ajudar ele a divulgar o projeto dele. Isso não só vale para alunos da escola que eu trabalho, não. É para qualquer um. Se o jogo for interessante, eu divulgo. Faço parte de um grupo no WhatsApp, a mesma coisa. Ah, eu posso mostrar em live? Eu tenho uma demonstração para mostrar? Tem. Eu mostro. Não importa. Importa se não vai ter visualização ou se vai. Para mim é gratificante. Uma vez eu fiz o seguinte, teve um projeto de fazer jogos sobre o Espírito Santo. E eu joguei um jogo, até finalizei esse jogo, chamado Colibri. Um jogo muito bonito. A arte muito bonita, a música também. Totalmente feito pela galera daqui. O que eu acho interessante é que jogos digitais agora um um rumo bacana. Por quê? Era uma área que ainda estava em ascensão, devagar, mas estava. Hoje em dia, o pessoal está valorizando mais. E aí aparecem desenvolvedores para mostrarem seus projetos, porque agora eles estão seguros de mostrarem os projetos. Eu acho bacana isso. Aí, essa era uma das intenções do meu canal. É a intenção de criar do canal. E vários desenvolvedores lá do Vasco Coutinho, que eu fiz amizade e eles ficavam maravilhados por causa que tinha alguém para fazer live do jogo deles. Eles ficavam felizes, muito felizes porque tinha alguém valorizando o projeto deles. Outra coisa que eu ajudei também é a galera de uma das turmas, a turma do Noturno. Eles tinham um projeto, uma atividade que tinha que tanto alguns streamers tinham que streamar os jogos deles. Eu consegui alguns e eu fui um deles. E eles davam as opiniões, aí para eles foi muito gratificante. E foi uma turma que eu tive uma amizade muito bacana. Ainda tenho, porque a gente conversa de vez em quando. E eu acho muito bacana quando tem isso, quando a gente cria esse vínculo de amizade. Até o pessoal da minha turma me conversa de vez em quando. O Leon ele trabalha na Mito Games. E entre outros, infelizmente, eu não tenho contato com um deles, né? Que é o Jefferson, que é um artista fenomenal. E ele até me ajudou no projeto do personagem 3D. Ele fez a gente chama de blueprint, né? Que é o que a gente usa para modelar ele em cima. E foi muito bacana. Pra vocês terem ideia, meu personagem que eu fiz há uns anos atrás. Eu vou até ver se eu deixo o link do videozinho. Meu personagem que eu fiz, ele tem uma. É feito por vários tutoriais que a professora Renata tinha é, é, dado pra gente. Falei que a dicção ia falhar. Falei, ela deu vários tutoriais, né? De modelagem. Aí tinha espada, lutador, e aí fui modelando tudo em cima desses tutoriais. E aí saiu um Paulinho pequenininho, o camisa do Creeper e o bonezinho Jabba, bonezinho simples do Mario. Vocês vão ver depois. Foi muito bacana.
Aí, ai, nessa época eu nem pensava em fazer live. Aí foi de repente que uma vez eu fui convidado para participar de uma live. E aí o Luan tinha dito: já pensou em começar? Aí eu disse: começar o quê? A fazer stream. Cenário você já tem. Nessa época era uma luminária que eu tinha e aquele pisca-pisca ali. E aí disse: é só começar. Aí eu fiz todo o overlay. Aí fui fazendo aos poucos, eu fazia as coisas que faltavam, né? Os alertas e tudo. E iniciei. Comecei a gostar da coisa. E foi muito importante pra mim o incentivo dele. Tanto é que eu tô até hoje. Tive perrengues na, no decorrer da trajetória. Vou fazer 6 anos agora. O canal vai fazer 6 anos. O YouTube, o canal ainda é novinho. Mas falei que eu ia fazer coisas aleatórias, né? Eu falei em código nos minutos anteriores aí. Mas é aquela coisa, né? Tudo ao vivo aqui é decidir falar do nada. Tô meio que como se fosse conversando com vocês. E eu tenho esse jeito mesmo. Teve uma vez que eu pedi, tive a ideia estapafúrdia, né? De ter pedido a uma pessoa para dizer o que ela achava de mim. Ela disse: ah, esse jeito de você falar uma coisa e depois falar outra, eu não gosto. Aí eu: ah, tá, beleza, é meu jeito. Quer você goste ou não. Show. Aí o Mas a gente se falou. Pra mim não fede nem cheiro. Como diz, eu como um bom cearense, eu cagueando pra uma pessoa dessa. O vídeo é sem filtro. Tirem as crianças da sala. Enfim. É gente assim que a gente deve se afastar. Deve se afastar. Deve nem se aproximar. Quando a gente vê que a pessoa tem esse tipo de atitude, a gente nem deve se aproximar. Beleza? E como eu disse, vou tentando implementar coisas novas, decorações novas, né? Comprei essa bandeira. Aí tem os bonequinhos ali. Eu acho que vocês devem ter visto. No story que eu postei. Já era uma ideia que eu ia colocar, né? Porque tava resolvendo o problema que não era o monitor, era a bendita da placa. E aí pedi pra Mames, a idealizadora da decoração. Foi Mami. Coloquei lá na paredinha ali, em cima da minha cama. Aí coloquei os bonecos que eu tinha ganho, porque eu tava com medo de botar naquela prateleira alta ali. Eu coloquei aquele Mario, eu ganhei de aniversário, e ele despencou. A sorte que despencou na cama. Se vai despencar no chão, teria quebrado todinho. Ou pelo menos desmontado, né? Mas eu decidi não colocar. Os desenhos que acho que vocês já viram em foto, e aquele Doutor Estranho, foi meu irmão que fez. Ele desenha pra caramba. E também faz lettering. Desenha muito. Só que, como todo mundo, né? É aquela coisa. Tem o trabalho dele e tem essa parte de desenho. Tenta conciliar os dois. Normal. Eu tenho mais pra falar. Fui no evento agora na parte no sábado.
Foi muito bacana. E muitas pessoas viram lá eu fantasiado de Mario, pediram para tirar foto. Detalhe que ainda não enviaram nenhuma foto pra mim. Tô doido pra postar no Instagram porque eu tirei uma foto massa pra caramba. Eu contra o Ghostface. Foi muito massa. E assim, quando eu vou nos eventos assim é bom pra aparecer, né? Pra desopilar a cabeça. Aí tem uma coisa ali, pera aí que eu vou mostrar pra vocês. Só um momentinho. Mal, gente. Fabiano, eu pedi a ele. Na verdade eu tava com planos há muito tempo. E eu pedi a ele pra me ajudar a criar tipo uma coisa que fosse simular essa bolinha de fogo do Mario. Eu fui com o poder do fogo. A roupa de poder do fogo. É aquela do boné branco. E aí, ele criou o seguinte. Ele fez uma gambiarra aqui. Porque não teve muito tempo, tadinho. E ele criou uma luzinha. A qual eu boto aqui por baixo da luva. E é ligado em duas pilhas. Eu coloquei as duas pilhas nessa bolsa aqui. Coloquei nas minhas costas. E aí eu andava com ela na mão. Aí eu disse, toda vida que eu ia tirar foto, pera aí, deixa eu ligar a bolinha de fogo. Aí todo mundo pegou, ai caraca. Ele fez, mandou fazer até a bola de fogo e disse, um professor meu fez. Um ex-professor meu fez. Aí eu expliquei que como é que era e disse, mas eu pretendo aperfeiçoar, vou colocar depois uma bolinha laranja por cima, uma bolinha meio avermelhada para poder simular a bola de fogo. E a galera curtiu pra caramba. Contra o Ghostface eu usei a bolinha de fogo. Eu peguei, tava por trás de mim, aí eu peguei usei a posição de soltar a bolinha de fogo no rosto dele. E aí depois ele foi pro meu lado e eu fiz uma pose de luta também. Aí peguei o QR Codezinho. É, foi bom pra caramba. O evento tava lotado, tava quente pra caraca também. Foi com meus brinquinhos. Meus brinquinhos da estrelinha e o meu anel. Acabou de quebrar aqui, eu vou fazer depois uma cirurgia aqui. Foi muito, muito bacana. Eu pude distribuir meu QR Code. A galera ainda não seguiu, né? Mas é aquela coisa, né? O pessoal esquece e por aí vai. Mas uma hora eu vou conseguir. E foi disso. Teve muita oportunidade. E uma coisa que eu queria falar que eu não vou desistir. Não é, não é fácil desistir. Eu sei que não é fácil você ter seu lugarzinho, você ter reconhecimento. Eu sei que não é fácil. Nada é fácil. Se fosse fácil, não teria graça. Tem que ser desafiador, tem que ter desafio. Enfim, sei que não é fácil, mas eu não vou desistir.
E eu queria agradecer muito a todo o apoio que eu tô tendo. Sei que tem várias pessoas que gostam do meu trabalho. E agradecer muito a todos vocês por curtirem meu trabalho. Sempre que eu posto um clipe na. Por sinal, tem até que clipar, eu vou aproveitar esse feriado para tentar fazer isso. Se a cabeça deixar, né? Se a cabeça e a preguiça deixarem. E queria agradecer muito a todos vocês. E lembrando que esse vídeo foi vários assuntos aleatórios, como vocês notaram. Mas é uma forma de eu soltar o que estava na minha cabeça. E mais uma vez gratidão por tudo. Pelas pessoas que tanto contribuem com o canal. Pelos parceiros. E outra conquista que nós tivemos. Fechamos uma parceria com a Exit Lag. Por sinal, está sendo maravilhoso. Eu estou feliz da vida. E os vários desenvolvedores que eu conheço, Danilo, Fábio Ferrara, pessoal da Dalme, é muito gratificante ter esse tipo de reconhecimento. E entre outros, tem várias pessoas que reconhecem meu trabalho e já fizeram a ponte com outros desenvolvedores. Eu tive a honra de conhecer e mais uma vez agradeço muito. Sempre que vocês tiverem alguma conquista, o mínimo que seja, agradeçam sempre. O mínimo que seja, agradeçam sempre. Não é pra ficar com raiva porque não teve uma contribuição alta. Não teve certa coisa. Agradece. Sempre. Nada de achar ruim determinada coisa. Sempre agradeça. Sempre agradeça porque no futuro a recompensa vai ser muito gratificante. Beleza? Amo todos vocês. E mais uma vez, muito obrigado. Beijo.